Bom, na semana passada, a gente começou a comentar sobre esse novo capítulo que fala sobre eletricidade, né? Aí nós vimos a página 256 e 257. Isso na quinta-feira passada, só conseguimos comentar essas duas páginas. Aí ontem, né, no iniciozinho da aula, eu voltei a essa página para a gente relembrar o que a gente estava falando, né, que eram os tipos de energia. E aí eu falei para vocês que nesse desenho era uma obra, né, com operários, e que cada operário estava realizando um tipo de trabalho e com esse trabalho utilizando, na verdade, um tipo de energia, tá? Aí, quando a gente ia começar a página 258 e 259, que falava sobre as energias, a minha internet demorou muito e aí a gente não conseguiu finalizar essa parte, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar toda essa parte, porque ontem estava muito ruim, estava travando, né? Vocês não estavam conseguindo entender. Quando eu começava a explicar, travava e a explicação ficava incompleta. Então, nós vamos voltar nessa parte, ó. Página 258. Vou colocar lá no chat, tá? Página 258. Ok? Então, eu vou voltar, porque eu cheguei a explicar a energia solar e a eólica, mas eu não sei se vocês conseguiram entender muito bem, porque estava muito picotada a explicação. Então, a gente vai retornar nessa explicação. Vamos começar a partir do zero, tá? Então, na página 258, o livro ele começa a explicar e a diferenciar os tipos de energia, tá? A gente viu pela página anterior que existem diversos tipos de energia e existem diversas maneiras da gente obter essa energia, tá? E depois que a gente obtém essa energia ela também pode ser transformada, tá? Para a gente conseguir realizar as nossas atividades diárias, né? Então, na semana passada, na quinta-feira passada, eu falei com vocês que diversas atividades do nosso dia a dia, né, precisam de tipos de energia, principalmente a energia elétrica, né? Então, ontem, por exemplo, né, um exemplo clássico da nossa aula de ontem, eu não consegui conversar com vocês porque eu estava com algum problema, ou melhor, não era aqui, eu acho que era na central da minha internet, estava com algum problema, não sei se faltou luz lá, não sei o que aconteceu, que estava com algum problema que não estava conseguindo chegar, né, até aqui a minha casa para a gente continuar a aula. Então, em várias situações do nosso dia a dia, a gente precisa dessas energias e dessas tecnologias, né, principalmente hoje em dia, para a gente resolver ou realizar alguma atividade do nosso dia a dia. Bom, aí o primeiro tipo de energia que o livro citava é a energia solar, né? A energia solar, como o próprio nome diz, né, ela é proveniente do Sol. Então, alguns cientistas, alguns engenheiros, na verdade, né, engenheiros elétricos, eles conseguiram perceber que a gente poderia armazenar essa energia solar de uma determinada maneira que pudesse depois transformar isso em energia elétrica, tá? Então, o que esses engenheiros, o que esses cientistas, eles conseguiram desenvolver? Eles conseguiram desenvolver uma placa solar, que é chamada de sistema fotovoltaicos, ó, o livro cita aí.
que são essas placas, né, que tem aí na imagem, ó. Tem uma numa residência com um aquecedor e a outra numa usina solar mesmo, parecida com aquela que a gente tinha visto na página 254. E aí, essas placas, esse sistema, né, consegue captar a luz do sol e transformar isso em energia. Nessas placas, igual está aí na usina solar, em energia elétrica. Nesse caso dessa casa, nesse telhado, né, era uma residência lá em Taiwan, ele utiliza essa energia solar para aquecer a água. Então, em vez de gastar a energia elétrica para aquecer a água do chuveiro, ele tem esse sistema que aquece a água, armazena a água, né, num determinado local, e essas placas aquecem essa água. Então, a energia elétrica que ele gastava no chuveiro elétrico, ele já não vai utilizar mais, então já vai ser uma economia. Até porque o chuveiro elétrico mais consome energia. Então, se a gente utilizar por muito tempo, no final do mês, a gente vai sentir isso na conta de luz, tá? Todos os aparelhos que a gente tem em casa que possuem uma resistência, que é o que faz aquecer aquele aparelho, geralmente se gasta muita luz. Então, o chuveiro elétrico, dentro dele, tem uma resistência que faz aquecer a água. Outro exemplo, o ferro de passar roupa, dentro dele tem um sistema de resistência que faz aquecer aquele metal para a gente conseguir passar a roupa. Aquele aparelhinho que é uma sanduicheirazinha, que a gente consegue fazer o misto quente ali. Ali também tem um sistema de resistência que faz aquecer aquela chapa e o sanduíche vira o misto quente. E assim sucessivamente. Todos esses aparelhos que a gente tem em casa e que possui uma resistência, a gente vai passar a consumir um pouquinho mais de energia elétrica, tá? Aí comentamos também que através desse sistema de placas, né, de placas solares, nesse sistema ainda, como é um sistema novo, né, não tem tanto tempo assim, ainda é um valor, assim, um pouco alto, né? Nem todas as casas teriam como instalar esses painéis solares, essas placas solares, por conta do seu valor. Mas quem consegue ter né, no seu telhado, dizem que consegue ter uma boa economia, tá? E aí deixa de utilizar a energia que é fornecida pela Enel para receber a sua própria energia através desses painéis, certo? Nessa energia solar, todo mundo conseguiu entender? Essa é uma das mais fáceis. Podemos continuar? Podemos ir para a próxima? Professor, Oi. é possível extrair energia de uma árvore? De o quê? De uma árvore? De uma árvore, mas aí como assim? Assim, isso é a energia da árvore, professor. Pegar a energia que tem dela. Porque a árvore conduz eletricidade, é isso que você fala? Perguntando. Ela atrai isso? É. Então, não, aí não. Quando vocês estavam, acho que lá no 5º ano, vocês aprenderam que existem alguns objetos e algumas partes, né, da natureza, inclusive a árvore e a água também, né, elementos que estão na natureza que conduzem eletricidade, ou seja,
puxam essa eletricidade. Então, a árvore é um exemplo disso, tá? Ela conduz eletricidade, ou seja, se a gente estiver num temporal, vê se é isso que você queria perguntar. Se a gente estivesse num temporal, o que os estudiosos pedem a gente? Para a gente se abrigar em um local seguro, nunca debaixo de uma árvore. Por quê? Porque geralmente no temporal tem o trovão, né, com o relâmpago, que é aquele raio de eletricidade. E esse raio, a árvore, ela atrai essa energia do raio. Só que ela não consegue, a gente não consegue tirar essa energia que foi atraída por esse vegetal para gerar um outro tipo de energia. É isso que você perguntou? É isso aí. Entendi. Então, ela só conduz, ela só puxa, ela atrai essa energia. Mas se a gente quisesse pegar essa energia que ela atraiu para transformar ela num outro tipo de energia para a gente utilizar, aí a gente não consegue, tá? Ela só atrai isso, igual a água também. Se a gente estiver numa praia, por que quando começa o temporal a gente tem que ir embora da praia? Porque aquele mar todo que está ali na nossa frente, aquela água, atrai o raio. Então, a gente não pode ficar ali, porque se a gente ficar ali, a gente corre o risco de ser atingido pelo raio também. Porque o raio ele pode bater na água e ele pode se expandir até onde a pessoa está, tá? Então, na transformação, não, mas é sim um elemento da natureza que atrai muita eletricidade, tá? O seu comentário, ele tem um fundamento, porque ele atrai essa energia, mas a gente não consegue transformar isso, não consegue aproveitar essa energia que a árvore atraiu para utilizar novamente. Tá bom? Mais algum comentário, mais alguma pergunta? É isso aí. Toda vez que vocês pensarem em alguma coisa relacionada, podem falar, porque às vezes faz parte de exemplos, né, de pontos importantes que a gente está falando, tá? Podemos continuar, então? Bom, aí na energia eólica, essa eu acho que João Pedro Portela mesmo que comentou na semana passada também sobre ela, né? Que é a energia que ela é adquirida através do vento, tá? Então, esse tipo de energia também é muito utilizada e muito antiga, tá? Quando não se tinha mecanismos, né, tecnologia avançada do jeito que a gente tem hoje, em algumas fazendas, em algumas plantações, né, existia esse moinho de vento, né, que ele, essas pás, elas rodavam e impulsionavam um sistema que tem embaixo aí do moinho que movimenta a água. E aí, através da movimentação da água, tanto que nessa figura aí, ó, vocês conseguem ver que o moinho ele está bem perto desse lago aí, dessa grande quantidade de água. Por quê? Porque é através do vento, é o vento que vai dar energia para movimentar tipo que uma roldana, né, uma roda grandona com um degrauzinho assim em cada parte, movimenta a água ali e através desse movimento da água realiza uma atividade. Por exemplo, antigamente nas fazendas de café, né, era muito utilizado esse sistema de moinho, porque o vento rodava essas pás, essas 4 pás que estão aí movimentava essa roldana de baixo, é uma rodinha. Nisso que essa roldana se movimentava, enchia de água, ia enchendo de água, de água, de água. Aí essa roldana estava associada a uma outra parte, geralmente a uma parte que era chamada de pilão, que é tipo que uma madeira, um socador,
para esmagar o grão do café, tá? Então, não precisava do trabalho humano, ninguém fazia força com nada. A água, ela enchia uma partezinha do pilão, e aí esse soquete vinha e esmagava o grão do café. Isso era muito utilizado nas fazendas de café, tá? Então, era um tipo de se obter uma energia natural também, porque é eólica, né, do vento. Então, uma energia natural, sem gasto nenhum e sem o trabalho humano também. Através desse processo, economizava a energia e economizava o trabalho humano, porque o pilão ele funcionava sozinho, só através da energia do ar, do vento, e dessa movimentação do moinho. Então, isso era muito utilizado. Até hoje, em alguns lugares, ainda tem, tá? E do lado, a gente tem uma usina eólica, né? Esse tipo de energia que é proporcionada pelo vento é uma energia que a gente chama de energia renovável. Por que renovável? Porque ela consegue a todo momento ir renovando, né? É algo natural, tá? Então, tudo que é natural, tudo que está na natureza e que é infinito, como o vento, a gente diz que é algo renovável, a todo momento se renova, tá? Então, a usina eólica, ela é boa por conta disso, por ser uma fonte de energia renovável. A gente vai ter sempre, tá? Porque o ar está em todos os lugares, certo? Alguma dúvida nessa? Ou algum comentário? Querem falar alguma coisa? Não? Bom, aí o terceiro tipo de energia já é uma energia que a gente já conhece mais de perto, né? Que é a energia hidráulica, tá? Essa energia hidráulica, ela também é obtida através do movimento da água, só que é numa hidrelétrica, ó, numa usina hidrelétrica. Tem a foto aí, tá? A usina hidrelétrica de Itaipu, que é essa que a gente utiliza. É a maior usina hidrelétrica e é essa que a gente utiliza. Só que essa tem um porém. Ela utiliza a água, né? Então, energia hidráulica, usina hidrelétrica, precisa de água. Hidro, né? Esse prefixo hidro significa água. Então, para funcionar, tem que ter a presença de água. Só que aí, como em alguns períodos, né, do ano, às vezes a gente tem período de seca, chove pouco, esse nível dessa água fica muito baixo. E aí, o que acontece? Essa usina hidrelétrica, ela tem que trabalhar mais por conta dessa quantidade inferior de água. E aí, o que acontece, às vezes, com a nossa conta de luz, né? De vez em quando aparece na televisão algumas reportagens falando que vai aumentar a luz por conta, né, dos níveis baixos dessa usina hidrelétrica, né, da quantidade de água que tem na usina. Então, se a quantidade de água ela é inferior, essa usina ela gasta mais para poder produzir essa energia. Então, se ela gasta mais, automaticamente a gente vai pagar mais por isso, tá? E aí existem algumas épocas do ano que, por conta, né, de pouca chuva, às vezes a nossa conta de luz aumenta um pouquinho. Aí, quando volta o nível normal, o nível desse reservatório normal, aí também dá na televisão, ó, a partir do mês tal, o nível de água lá das usinas hidrelétricas estão num nível bom, vai ter uma redução de tantos por cento na conta de luz. Só que, às vezes, é tão pequena a redução que, às vezes, a gente nem sente diferença na conta de luz,
tá? Por conta de ser uma porcentagem bem pequena, tá? Agora, quando aumenta, e geralmente quando aumenta uma porcentagem bem maior. Aí a gente sente logo essa diferença, tá? Bom, depois... aí outra coisa. Se a gente tiver, antes da gente ir para a energia da biomassa, se a gente tiver, né, problemas com a quantidade de água, se algum dia, né, essa água, ela for escassa, provavelmente a gente vai ter problema nessa produção de energia. E, consequentemente, a gente vai ter problema em receber essa energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Então, por isso que é muito importante a gente não desperdiçar água, porque além da gente ter a água por mais tempo, a gente vai ter também uma energia elétrica por mais tempo, tá? Economizando a água, a gente consegue ter dois serviços essenciais hoje em dia, que é a luz e o fornecimento de água, tá? Por isso que a gente não pode desperdiçar de maneira nenhuma. Se a gente puder economizar tanto a energia quanto a água, é melhor para a gente, que aí não vai faltar no futuro, né? Vamos dizer assim. Bom, aí nós temos a energia da biomassa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre energia elétrica? Alguma dúvida? Não? Tá. Aí, com relação à energia da biomassa, ó, a gente tem aí Oi. Pai. Estamos na 259. Qual módulo? Módulo 3. Obrigado. Tá? Aí nós temos aí a energia da biomassa. Ó. A energia da biomassa, ela é proveniente de origem orgânica. O que é isso? Geralmente é aproveitado algum vegetal para poder dar origem a esse tipo de energia. Geralmente, aqui no Brasil, é utilizado muito a cana-de-açúcar, porque a gente tem bastante plantação, né, de cana-de-açúcar. Então, a gente utiliza a cana-de-açúcar para diversas coisas. A gente utiliza para fazer o açúcar, propriamente dito, mas a gente utiliza também para fazer um combustível, que é o etanol, e para gerar energia também através desses biodigestores, que é essa foto que está aí, ó. Então, ó, nesse biodigestor, ele está falando que transforma esterco suíno em gás para a geração de eletricidade. Ou seja, eles pegam todas as excretas, né? Tudo que o porco elimina e transforma isso em geração de energia elétrica, tá? Em eletricidade. Aí ele comenta também, ó, que também pode ser utilizado madeira, tá? Também pode ser utilizado. E madeira e a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, né? Que é reaproveitado. Então, eles utilizam a parte da cana em si para fazer o açúcar e para fazer o etanol, que é o álcool, né, o combustível, e do bagaço é levado para esses biodigestores e é gerado um tipo de energia, tá? Então, é assim que funciona essa energia de biomassa. Agora, na página 260, a energia geotérmica. Essa também é fácil da gente entender, ó. A energia geotérmica, ela tem a ver com a parte térmica, ou seja, com o calor, tá? Então, ela vai ser gerada, é um tipo de energia que vai ser gerada através do calor. Na foto, ó, a gente consegue ver a usina e um monte de fumacinha saindo dessa usina, ó. Tá?
Por quê? Porque ela é obtida através do vapor, daquele calor do vapor, tá? Então, a gente consegue ver aí na foto, bem presente, essa fumaça, né? Que é produzida de um reservatório, e essa água, ela é aquecida e transformada em vapor, tá? Para poder esse vapor ser utilizado como energia. E aí ele cita também que em alguns países, né, que possuem vulcões, que não é o caso aqui do Brasil, utilizam também essa parte de vulcão, do aquecimento do vulcão, para poder fornecer, transformar, né, em energia também. Também é um tipo de fonte de energia renovável, né, porque esse vapor, ele vem da água, então, ou do vulcão, né, nos países que tem o vulcão, e aí a gente consegue ter isso sendo retirado da natureza, tá? Quando se esgota, vem mais. Só aqui no Brasil que não consegue utilizar através do vulcão, do processo do vulcão, porque não tem o vulcão. Na outra, é a energia dos oceanos. Essa é bem parecida com a da usina hidrelétrica, só que a usina hidrelétrica, a gente utiliza a água dos rios, é água doce, tá? Na usina dos oceanos, ó, a gente vai utilizar a água do mar, tá? Então, é água salgada, não é água doce. Mas o processo também é bem parecido. Vai ter que ter um nível de água, né, elevado, igual na hidrelétrica, tá? E esse nível de água elevado vai estar associado ao nível da maré, tá? Quem é pescador consegue identificar direitinho essa diferença de maré. Tem hora que a maré está baixa, tem hora que a maré está alta, né? Às vezes, até pela lua, os pescadores eles conseguem saber se está em época de maré alta ou de maré baixa. Então, esse nível do oceano também vai modificar de acordo com o tipo de maré, se está maré alta ou se está maré baixa, tá? E aí vai utilizar essa água do mar para gerar essa. Também através da movimentação, ó, a gente consegue ver aí que a água está em constante movimento, tá? Também pode funcionar com o auxílio de moinhos, né? Também pode ser utilizado. Bem parecido com as outras que a gente já tinha comentado. E, por último, a gente fala da energia do hidrogênio. Esse tipo de energia, ele é retirado do ar, né? O hidrogênio é um gás que está no ar. E muitos dos seres, alguns seres, conseguem armazenar alguns tipos de bactéria do solo, conseguem armazenar esse hidrogênio. E aí, esse hidrogênio, ele pode ser transformado, né, em um combustível. Então, nessa foto aí, ó, a gente tem um ônibus, aí até na traseira do ônibus, ó, tem hidrogênio bus, né, porque ele é movido a esse tipo de gás. E é um gás em abundância no ambiente, a gente tem bastante, tá? O nitrogênio e o hidrogênio é um dos gases que a gente mais tem no ambiente. O oxigênio, a gente tem uma quantidade menor, o gás carbônico, dependendo, né, da situação, tem bastante também, né? Se estiver numa região de queimada, vai apresentar bastante gás carbônico, mas, ao mesmo tempo que tem bastante, as árvores, quando fazem o processo de fotossíntese, pegam esse gás carbônico do ambiente e transformam novamente em oxigênio para a gente respirar.
tá? Então, esse gás carbônico a gente até consegue controlar um pouco por causa desse trabalho que os vegetais fazem, que as plantas fazem, realizando o processo de fotossíntese. E aí, em alguns lugares, ó, aí em Londres, já utiliza esse tipo de energia, né, do hidrogênio, para gerar a energia para um meio de transporte funcionar. Em vez de ele utilizar a energia do combustível, do etanol ou da gasolina, né, ele utiliza esse tipo de gás, tá? Que é um gás natural, tá? No ambiente. Também é um recurso renovável, ele está ali no ambiente sempre, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Bom, na próxima página, na 261, nós vamos ter aí alguns aparelhos, né, que nós temos em casa, tá? E que, às vezes, a energia, ela é transformada. Eu já até dei exemplo dos dois primeiros, que foi do chuveiro elétrico e do ferro elétrico, né? Eu dei esses dois exemplos. Então, o que pode acontecer com alguns aparelhos que a gente tem em casa? Eles são utilizados pela energia elétrica, para ele funcionar, ele precisa da energia elétrica, porém, quando ele está funcionando, vê se vocês conseguem entender, porém, quando ele está funcionando, essa energia elétrica, ela é transformada num outro tipo de energia. Então, por exemplo, o chuveiro. A gente precisa, se a gente quiser tomar um banho quente, a gente precisa ter a energia elétrica, né? Aí a gente coloca lá no modo quente ou no modo morno, e por conta daquela resistência que eu falei que ele tem dentro, um aparelhinho, uma molinha, a água esquenta, né? A eletricidade passa por ali, por aquela molinha, e esquenta e vai passar essa temperatura para a água. Quando isso acontece, a gente diz que ocorreu uma transformação. A gente tinha a energia elétrica e ela foi transformada para uma energia térmica, porque aqueceu a água, tá? Então, esquentou a água. Então, a energia elétrica, ela proporcionou a transformação da água fria em água quente. Então, o que era energia elétrica passou a ser energia térmica, tá? A função da energia elétrica ali foi ser transformada em energia térmica, porque a gente conseguiu esquentar a água. No ferro, a mesma coisa. Ele é um objeto que embaixo, ele é de metal. O metal, ele é um bom condutor de calor, tá? Então, o que ele consegue fazer? Através dessa energia elétrica, que chega até uma resistência, que também tem ali dentro do ferro, essa resistência aquece esse metal, e aí a gente vai conseguir passar a roupa. Com a quintura desse metal, o tecido que estava amarrotado, quando a gente coloca o ferro em cima, ele consegue desamassar esse tecido, tá? Então, também há uma transformação de energia elétrica para térmica, tá? Porque também envolve calor. Aí nós temos mais 3 exemplos que eu não tinha falado. Eu dei o exemplo da sanduicheira, né? Que também é de elétrica para térmica, porque também tem o aquecimento. Mas a gente tem aí, ó, outros 3 exemplos. Aí ele dá o exemplo da lâmpada. E essa lâmpada aí já é uma lâmpada mais moderna, né? Que é uma lâmpada de LED, tá? Então, ela consome bem menos energia do que as outras lâmpadas, tá? E aí, ó, ele mostra pra gente que quando a gente utiliza esse aparelho, né, a lâmpada, quando a gente liga ela,
ela transforma a energia elétrica em dois tipos de energia. A energia luminosa, porque aí vai iluminar o ambiente que a gente quer, e em energia térmica também, porque ela também aquece. Se a gente colocar a mão na lâmpada, se ela estiver ligada há muito tempo, a gente consegue perceber que ela esquenta, tá? Que ela fica bem quente. Então, nesse caso da lâmpada, desse exemplo da lâmpada, transforma a energia elétrica em dois tipos de energia. A energia luminosa e a energia térmica. Luminosa porque vai iluminar o ambiente, e térmica porque ela aquece. Se a gente colocar uma lâmpada bem próxima da gente, a gente consegue sentir também essa temperatura um pouco mais elevada. Quando ela está distante da gente, aí a gente não consegue perceber isso, não. Mas se ela estiver bem próxima à nossa pele, ou se a gente encostar nela, a gente já consegue observar uma temperatura um pouco mais elevada, tá? Aí depois ele cita outro exemplo, que é o aparelho de som, tá? O aparelho de som, ele também precisa da energia elétrica para funcionar. Então, o que ele consegue transformar? Ele transforma essa energia elétrica, né, quando ele funciona, quando a gente liga ele, em uma energia sonora. Então, se a gente tem um aparelho de som, coloca ele na tomada e a gente liga ele, automaticamente, quando passa a energia ali por dentro dele, ele transforma essa energia elétrica em uma energia sonora. Aí a gente consegue ouvir ou uma notícia ou uma música que está sendo tocada ali naquele rádio, tá? E, por último, a televisão. A televisão, ela também envolve dois tipos. Ela consegue transformar a energia elétrica em dois tipos de energia. A luminosa, porque quando a gente liga, a gente consegue ver a imagem, né? Aquele brilho, a troca de tela, né? Quando está numa novela ou num programa. Quando a imagem ela é trocada, a gente consegue perceber aquela luminosidade dela, ou então quando a gente está assistindo a televisão com a luz apagada, a gente consegue ver no ambiente que ela recebe um monte de influência luminosa, né? Cada tela que ela projeta, ela muda a sua luminosidade. Então, ela vai transformar a energia elétrica em energia luminosa e também em energia sonora, tá? Que a gente consegue também ouvir, tá? Então, através da energia elétrica, quando a gente liga a televisão, a gente também consegue transformar essa energia elétrica em dois tipos de energia, luminosa e sonora, certo? Alguma pergunta até aqui? Vocês estão muito quietinhos hoje. Já falei pra caramba e vocês não falaram nada. Querem comentar alguma coisa? Não? Bom. Tranquilo, professor. Tá dando para entender. Ok. Hoje está melhor, né? Ontem estava complicado. Bom, na página 262, nós temos aí, ó, algumas construções, tá? Algumas casas que possuem algum recurso para a gente economizar, tá? Essa energia, tá? Essa energia que a gente tanto está falando. E aí, a gente sabe que existem algumas maneiras, né? Às vezes isso também dá na televisão, que a gente pode fazer na nossa casa para melhorar e para diminuir o gasto de energia elétrica, tá? Então, a primeira ideia que o livro dá, ó, é um ambiente, em vez de... Algumas casas já são assim, principalmente casa de artista, né? Em vez da casa ela ter parede, ela é toda de vidro, ela tem várias janelas,
tá? E essas janelas, assim, amplas, que vai desde cima do teto até embaixo, tá? Por que que as construções mais modernas, né, estão sendo feitas assim? Olha a quantidade de luminosidade que está entrando, né, da energia solar, foi a primeira que a gente viu, que está entrando, ó, nesse ambiente. Então, quando a casa é assim, ela passa o dia inteiro iluminada pelo sol, e com isso tem uma economia gigantesca de energia elétrica, né? Durante o dia, até a tarde, até o final da tarde, você não precisa utilizar uma lâmpada elétrica para iluminar um ambiente desse, porque ele está totalmente claro, tá? Então, nas novas construções e construções, às vezes maiores, né, são feitas dessa forma, estão sendo feitas dessa forma, tá? Aqui também tem um outro exemplo, ó, de uma construção sustentável. O telhado, ó, dessa biblioteca pública lá no Reino Unido. A gente sabe, principalmente quem mora em casa, né, que quando chega a época de verão, a nossa casa ela fica bem quente, porque essa energia solar, né, essa energia do sol, ela bate ali no telhado e aí aquece muito o telhado. Aquecendo muito o telhado, esse calor, ele desce para as paredes e aí a nossa casa fica muito quente, né? Uma maneira também de melhorar isso, para não ter que ficar ligando ar-condicionado toda hora, ventilador toda hora, ó, é realizar esse tipo de telhado aí, ó. Eles fizeram um telhado verde, tá? Que é todo de plantinha, porque aí o sol bate ali, mas a planta, ela absorve esse calor. O calor, ele não é levado diretamente para o telhado, tá? Então, isso também favorece uma temperatura mais amena, no caso aí, para uma biblioteca, mas poderia ser uma casa também, tá? Na 263, nós temos aí o exemplo desses painéis solares que eu tinha falado para vocês, ó. Aí tem uma casa com o telhado quase todo completo por placas solares, também para economizar. E na última, não tem a ver com a energia elétrica propriamente dita, mas sim com a economia da água, né? O que em algumas casas, principalmente lá do Nordeste, fazem? Eles têm essa cisterna externa e fazem a coletagem da água da chuva, tá? Então, eles coletam, ó, esse cano, ele vai lá na calha do telhado, quando chove, essa calha recolhe essa água da chuva, passa por essa tubulação e armazena nessa cisterna. Então, também é uma forma de economizar água. E aí, essa água, como é da chuva, né, não pode ser usada nem para beber, nem para cozinhar, mas pode usar para descarga, para dar descarga no banheiro, para lavar o quintal, né, para essas coisas podem ser utilizadas. Então, eles fazem isso também. Também é um exemplo de construção sustentável, tá? Bom, depois de falar isso tudo, vocês vão fazer, vou colocar lá no chat, para casa, vão responder essa atividade da página 264 e 265, tá? Para quarta-feira que vem. Quarta-feira. E outra coisa, vou colocar aqui no chat também, eu não sei se todo mundo já fez. Outra coisinha.
Vocês vão na plataforma, quem ainda não fez isso, vai copiar todo o texto de programa de saúde e vão fazer um exercício. Tem um exercício lá também. Quem ainda não copiou nada, vai lá na plataforma e procura. Ó, vou colocar as datas de quando foram postadas essas atividades. Dia 5 de agosto, dia 12 de agosto, dia 19 de agosto e dia 26 de agosto. Ah, vocês vão nesses dias. Foram sempre quarta-feira. Tio Gilbert postava sempre na quarta-feira. Aí vocês vão copiar todas essas atividades desses dias, vão colocar no caderno. No dia 10, para o dia 10. Para o dia 10. Tá? Que é quinta-feira que vem. No dia 10, eu vou olhar os cadernos de vocês na aula, tá? Essa atividade, ela está valendo ponto, tanto esse texto quanto esse exercício. Está valendo 4 pontos, tá? Pela parte de programa de saúde. A parte de ciências é o simulado da FTD. Vai estar valendo 6. Tá bom? Então, eu vou corrigir o simulado da FTD, tá valendo 6 pontos. E vou olhar dia 10 na aula, o caderno de vocês, com o texto copiado e o exercício feito. Aí a gente vai corrigir o exercício também, valendo 4 pontos. Aí eu vou somar essa parte do simulado e essa parte do programa de saúde, vai dar uma nota só, tá? Que é a nota como se fosse do teste do terceiro bimestre, tá bom? Alguma dúvida nisso? Então, quem ainda não copiou, tem que copiar, tá? Ok? Quem não copiou, tem que copiar todas essas partes, copiar o exercício, que é o último, e responder esse exercício. Aí, no dia 10, eu vejo. Então, vou fazer a chamada, deixa eu parar aqui a gravação, vou fazer a chamada conforme eu for chamando vocês, aí vocês estão liberados. Tá bom?